Olá pessoal, está no ar mais um Mobcast, o podcast da Mob Logística, que traz conversas leves, inspiradoras e cheias de conteúdo. A gente fala bastante sobre logística, negócios, marketing, tecnologia e, claro, sobre pessoas. Hoje nós vamos falar um tema super importante: cliente não é lead, é gente. Parece óbvio, mas no dia a dia de muitas empresas, elas esquecem que por trás de negociações contratuais, pedidos, contratos, assinaturas, existem pessoas com necessidades, histórias e expectativas diferentes umas das outras. Para esse bate-papo, temos a presença de uma pessoa muito importante que vive isso na prática todos os dias na Mob Logística. O nosso head de negócios, Leonardo César, ele vai compartilhar com a gente como transformar relações comerciais em conexões humanas de verdade. Seja bem-vindo, Léo, e é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Muito obrigado, André. É um prazer também estar aqui, de ter recebido esse convite para participar desse momento, e falar um pouco da área de negócio, junto com a área de CX ali na Mob, forma um ecossistema, para atender os nossos clientes. E, Léo, conta aí pra gente, quem é o Léo fora do trabalho? O que você gosta de fazer no seu tempo livre, hobbies, tem paixão, se tem alguma mania que pouca gente sabe? Conta um pouquinho aí mais do Léo fora da Mob Logística. Léo fora para crachá, Ele é uma pessoa que é muito família. Eu gosto muito de estar na presença dos meus familiares, meus pais, meus amigos, meu sogro, família como um todo. É o Leonardo fora da Mob, Eu já ouvi dizer que você manda ver em pães, em vários tipos de pães. Conta pra gente um pouquinho desse seu hobby. Ixi, já quero contar essa parte. Esse hobby, meu, começou aí na pandemia, no ano de 2020. Tudo fechado, a gente queria comer um pão fresquinho. Entrei na internet lá, falei, vou arriscar. E a partir daí foi o pontapé inicial para entrar no mundo aí da culinária. E vira e mexe eu acabo me aventurando, faço pães, convido todos os meus familiares para passar uma tarde lá em casa comendo pão, tomando um vinho. E esse é um hobby que muitas pessoas olhando, quem me conhece muito, acaba achando que não tem nada a ver. Nossa, esse Leonardo cozinhando, mas é o Leonardo realmente. Eu às vezes me aventuro, faço bolo também. O café da manhã e o brunch estão garantidos aí nos finais de semana. Vixe. Ô, Léo, conta pra gente aí, como que foi sua trajetória em negócios? Você já trabalhou em negócios antes, na área comercial, ou primeira experiência foi na Mob? Deixa a gente conhecer um pouquinho dessa sua trajetória. Minha trajetória, na verdade, começou, eu trabalhei por muito tempo em um grande banco, Trabalhei por 15 anos nesse banco, entrei, na verdade, em uma instituição que foi comprada por esse banco, Então, entrei no cargo inicial lá como caixa, depois fui coordenador de atendimento, coordenador alta renda, gerente de contas, que foi o último cargo que eu peguei e tive nessa instituição. Saí de lá, por um tempo trabalhei com outras coisas e recebi um convite da Mob. Inicialmente achei que não tinha muita liga, eu falei, nossa, não tenho experiência trabalhando com logística. Mas o meu grande sonho era realmente mudar um pouco o foco, de trabalhar em banco, mudar um pouco esse foco, trabalhar com algo diferente. E quando surgiu a oportunidade da Mob Logística, foi algo que assim, me encantou bastante, com a proposta recebida na época, que foi para entrar como coordenador de Customer Success lá na Mob. Trabalhei um tempo, depois fui promovido para gerente de pós-vendas. Passei também pela área financeira, como gerente financeiro, e recentemente agora estou como head de negócios da Mob, Recebi um convite da nossa diretoria executiva para assumir esse grande desafio, que é uma das portas de entrada aí dos nossos clientes, dos nossos leads, Muito bom, trajetória bonita e muito enriquecedora. Agora, Léo, falando esse mix aí da sua vida fora Mob Logística, com Mob Logística, você tem uma filhinha hoje de 8 anos, ela deve amar os seus pães. E como que você conta para ela como que é o seu dia a dia? Como você explica para uma criança de 8 anos o que você faz na Mob, o que é a área de negócios de Mob Logística? É uma pergunta bem clássica, Papai, o que você faz no seu trabalho? Acho que todo pai acaba passando por isso.
né? Ou acabo falando para ela que é basicamente você pegar, né? Como a Mob é um ecossistema que envolve várias áreas, para você entender a necessidade do cliente, você precisa entender todos os pontos para atendê-lo da melhor forma possível. Então eu falo que é basicamente, filha, como se fosse um quebra-cabeças, né? Que o papai entende, né? Aquela pessoa que quer trabalhar conosco, é os nossos clientes, o papai vai juntando cada peça e quando você termina de juntar todas essas peças, é o trabalho final que a gente entrega aí para o nosso cliente, algo que vai atender todas as suas expectativas e as suas intenções em parceria, né? Que nós lá na Mob a gente encara muito isso, né? Que os nossos clientes nós não chamamos de clientes, chamamos de parceiros de negócio. Sim, a Mob realmente tem uma preocupação muito genuína com um relacionamento saudável e sadio com todos os seus clientes. E qual é o perigo, falando dessa questão de relacionamento, né? De proximidade, de parceria, de ganha-ganha, qual é o perigo de tratar clientes apenas como números, como volume, como faturamento? A gente tratando um cliente como só um número, ele acaba meio que se enxergando como não como algo especial, né? Nós acreditamos que cada cliente ele é único. Ele possui as suas particularidades, as suas necessidades. Uma operação possui, né, algumas características parecidas, né? Cada cliente tem característica parecida, mas eles possuem as suas particularidades, as suas necessidades, né? E lá na Mob, para ele não se sentir só mais um no nosso portfólio de clientes, nós entendemos qual é a necessidade dele, né? Então procuramos ter bastante aquela escuta ativa, isso é muito importante, né? Manter uma escuta muito ativa com o nosso cliente, de pegar e entender todas as suas necessidades, deixar ele explicar calmamente quais são todas as suas necessidades, depois que ele explica, que aí nós entramos, né, nessas negociações, né? Tiramos as nossas dúvidas, levamos para dentro de casa as suas necessidades, estudamos o que o cliente precisa e voltamos com uma proposta aderente às suas necessidades. Muito bom. E aí, de acordo com a sua trajetória e recentemente como head de negócio, como transformar uma negociação em um relacionamento humano tranquilo, saudável e cheio de parcerias no dia a dia? Porque tenho certeza que as negociações comerciais ali, elas são implacáveis, né? Sim, as negociações são bastante implacáveis, né? Nós precisamos ter bastante empatia, né, com o nosso cliente, entender realmente o que ele precisa, né, as suas necessidades, ter aquele jogo do ganha-ganha, né? Numa negociação comercial, muitas vezes nós temos realmente, não digo embates, mas pontos que acabam divergindo, né? Nós, como logística, temos que pegar e analisar todo aquele contexto, né, daquela situação que o cliente traz para nós e tentar chegar no meio termo, vamos dizer assim, muitas vezes, né? Onde nem sempre o cliente ganha, porque às vezes o cliente cede, nós cedemos um pouco e aí nós chegamos num denominador comum, que é um contrato, uma parceria, porque lá na Mob nós entendemos que uma parceria ela tem que ser duradoura, né? Não momentânea. Então nós não enxergamos a curto e médio prazo, nós enxergamos a longo prazo, que grandes parcerias se formam ao longo do tempo, né? Com prazo. Não, a gente sabe que as negociações com grandes parceiros em diversos tipos de posição de mercado, de nicho de mercado, ela é longa, não é tão rápida e também não é tão simples. De que forma isso impacta os resultados e os relacionamentos lá dentro da área de negócios com a Mob? Muitas negociações chegam a durar às vezes 1 ano, 6 meses, né? São negociações que duram um grande tempo, né? Mantendo essa escuta ativa com os nossos clientes, né, trazendo soluções que atendem às suas necessidades, né, nós acabamos trazendo não somente clientes, mas parceiros, né, que aí esses parceiros eles ficam por um longo tempo. E além de trazer, né, esses parceiros, se ele for bem atendido, né, ele tiver todas as suas necessidades atendidas, ele acaba pegando e fazendo propaganda para outros clientes, né? Que muitos clientes que nós temos atualmente, né, que atrás de todo CNPJ tem uma pessoa, muitas vezes elas mudam, né, de local de trabalho e acabam levando muito do que elas acabam recebendo de atendimento lá na Mob Logística para essas novas empresas e nos procuram para formar novas parcerias, né, com a Mob. E aquilo é o famoso ganha-ganha, né? E é uma propaganda
que é passada de boca em boca, né? Que os clientes acabam tendo muito resultado positivo conosco e acaba isso daí perpetuando aí para outros clientes também sobre o nosso atendimento. Então, acabamos formando não somente clientes, mas grandes parceiros que acabam fazendo propaganda para nós também. O Churn ele começa na negociação, embora a Mob não tenha grandes desafios em relação ao Churn, ou praticamente zero. Entender logo no início da jornada das negociações é muito importante para manter esse relacionamento saudável, porque depois a área de CX de pós-vendas vai ter que entregar tudo que você prometeu junto com o seu time. E quais os maiores desafios de manter essa visão humanizada? Porque tem uma grande preocupação de impacto financeiro, de nível de serviço, de eficiência operacional. E como a gente tem esse desafio aí de manter essa visão humanizada com todos esses desafios? O grande desafio de manter, né, um atendimento humanizado é você pegar e realmente entender a necessidade do cliente, porque muitas vezes, né, nossa diretora fala muito que lá a nossa área é a Disney, né, mas muitas vezes é você pegar e entender realmente qual que é a necessidade do cliente, né, porque muitas vezes nós pegamos e não entendemos o que realmente o cliente precisa, no sentido de você pegar e atender as expectativas dele em questão da operação, né? E manter aquela operação saudável, atendendo todos o SLA de atendimento, né? E o cliente final tendo também aquele retorno positivo de receber a sua encomenda dentro do prazo. Então, você pegar, entender a necessidade do cliente, nós entregarmos dentro do prazo e todo esse ciclo acaba se completando aí de uma forma saudável. E qual foi o maior aprendizado da sua carreira lidando com clientes? E olha que cliente, ele traz muitos desafios, tem algumas demandas que fala assim, como vamos fazer? E a gente internaliza, conversa, debate, uma discussão multidisciplinar e consegue entregando aí os resultados e os anseios dos clientes. Qual foi o maior aprendizado aí na sua carreira, Léo? Olha, o grande aprendizado que eu tenho, na verdade, é de se colocar muito no lado do cliente, você entender o lado dele também, né? Porque muitas vezes o cliente acontece determinadas situações onde ele fica um pouco mais nervoso e nós temos que contornar aquele tipo de situação e a gente não entende muito por que ele está naquela, né, com a temperatura um pouco alta, né? Mas muitas vezes ele está sendo cobrado também por aquilo, né? Por entregas, né, consistentes. Então, eu aprendi muito a isso, tentar enxergar um pouco o lado do nosso cliente, entendeu? E ter aquela dor de dono também, né? De você pegar o problema do cliente para resolver até o final, não simplesmente, tipo, é só mais um problema, não. É um problema, a gente pegar realmente aquele problema na mão e resolver ele da melhor forma possível, com rapidez, com atenção. É algo que lá na Mob nós procuramos sempre atender o cliente o mais rápido possível, porque tempo, né, é algo muito precioso, principalmente ali um vale transporte, um vale refeição, alimentação, né, que muitas vezes o trabalhador começou na empresa e está com aquela expectativa de receber, né, o seu primeiro benefício ali. Então, são produtos que nós temos que entregar num lead time muito curto, né? Então, é algo que a gente precisa estar muito atento, né? Então, o que foi de grande aprendizado é se colocar um pouco no lugar do nosso cliente, né, para pegar e resolver aquele problema. Então, é algo que eu trago não só, né, na Mob, mas de uma forma geral, onde eu enfrento qualquer tipo de problema, é se colocar um pouco no lugar das pessoas. Isso daí eu acho que é super importante. É algo que eu trago muito isso para a minha equipe lá, né, na área de negócios, nós termos bastante empatia com o nosso cliente, né, entender o outro lado, né. Que dicas você dá, de dicas práticas aí, hein, Léo? Que dicas você dá para quem quer se aproximar mais do cliente sem cair na frieza? Porque os números eles podem estar bons, SLA 98%, 99%, eficácia 92%, 97%, mas a percepção do cliente ela é importante, ele pode ter uma percepção negativa por alguns desafios operacionais. Excelente pergunta. Quando eu comecei a trabalhar na Mob, né, eu sempre procurei extrair o máximo daquelas pessoas que estão ao meu lado, dos meus pares, assim como aqueles que estão acima de mim. E um ponto que às vezes eu não entendia, né, é que sempre
eles pediam pra gente, mas os números estão bons, tudo tá bom, a operação tá tranquila, mas eles sempre pediam pra gente estar próximo do nosso cliente. Mesmo nesses momentos, eu acho importante nós ligarmos pro cliente, tá tudo bem, não tá, para entender a temperatura dele também, porque muitas vezes, né, tá acontecendo alguma coisa na operação do cliente, a gente não tá sabendo e perdemos volumetria. Nós temos que procurar sempre estar muito próximo do nosso cliente, para ele se sentir acolhido, né? Porque muitas vezes nós ligamos para o cliente, mesmo que a operação está tranquila, ligamos para ele e muitas vezes está com uma necessidade, né? Um novo serviço que nós podemos pegar e ajudar, e é algo onde a gente incrementa nosso leque de produtos que nós atendemos o cliente. Então, eu entendo que a proximidade do cliente, né, entendendo as suas necessidades, mesmo nos momentos onde a temperatura está muito baixa com o cliente, em questão de atendimento, estar próximo dele é algo muito importante, né, que é ter aquela escuta ativa, entender suas necessidades, se colocar à disposição em qualquer tipo de problema, mesmo não tendo problema, ele saber que que ele pode contar com você. Acho que é super importante, tanto com o gerente de pós-venda, os coordenadores, os analistas, né, eu acho que contar com toda a equipe, não somente com o gestor, é ter a MOB como um parceiro realmente, que nas suas necessidades, né, ele vai ter um atendimento, vai estar próximo. Se você tivesse que deixar um conselho de ouro, então qual seria, Léo? Eu acho que é proximidade com o nosso cliente, uma escuta ativa. Eu acho que isso é primordial. Estar próximo dele, ele se sentir acolhido e quando ele pensar, né, quando tiver qualquer dificuldade, qualquer novo produto, ele pensar na MOB Logística. Acho que é isso. Léo, agora a gente vai para uma parte com uma sessão que tem que pensar rápido, hein? Eita, peraí. Reunião, online ou presencial? Online. Gestão de equipe, planilha ou olho no olho? Olho no olho. E marketing, mais números ou mais criatividade? Olha, é papo rápido, mas eu acho que sou mais números, eu sou de números, sou de exatas. Trabalho, chegar 1 hora mais cedo ou sair 1 hora mais tarde? Sair 1 hora mais tarde. Cliente, aquele que sabe exatamente o que quer ou que chega cheio de dúvidas? Eu acho que aquele que chega com dúvidas, né? Pausa no dia, café ou energético? Ah, quem me conhece sabe, é energético. Ferramenta de organização, Pipefy ou Trello? Pipefy. Melhor ferramenta de trabalho, Léo, agenda organizada ou improviso criativo? Agenda organizada. Liderança, inspirar pelo exemplo ou pelo discurso? Sem dúvidas, E pelo time, exemplo. Corinthians ou Palmeiras? Nenhum dos dois aqui é tricolor, é São Paulo. Léo, que papo incrível. A gente deu para entender um pouco aí do negócio dentro da MOB, essa preocupação do relacionamento, da construção de parcerias que inicia em negócios e transborda, né, na área de pós-vendas, onde hoje eu estou alocado. E as necessidades dos clientes foi um ponto inicial que eu trouxe no papo de hoje. Elas mudam, né? Os nossos clientes, eles mudam, eles evoluem assim como a gente, e as necessidades deles e dos nossos clientes mudam. Então, um briefing inicial, um kickoff inicial alinhado com o seu time, ele vai mudando ao longo do tempo, né? E a gente conseguiu entender que a MOB, ela tá muito mais preocupada com relacionamento, transcende contrato sim é importante para trazer segurança para a operação e para ambos os lados, mas a gente também se importa e se preocupa muito com histórias, com necessidades, com conexões reais com os nossos clientes. Muito obrigado por compartilhar aí a sua visão, sua experiência e um pouquinho da sua vida pessoal, e pode convidar para poder comer um pão, viu? Foi um papo leve, gostoso e cheio de insights. Gente, eu queria agradecer aqui pela oportunidade, né, de estar batendo esse papo. Quem me conhece sabe que eu sou extremamente tímido, né, mas quando eu recebi essa oportunidade, tudo que eu recebo, né, de desafio, isso daqui é um desafio, né, muito grande, de estar aqui participando desse Mobcast. Acho que é uma grande oportunidade de conhecer um pouco, né, o Leonardo, que muitas vezes está nos bastidores, não está tanto à frente ali das operações, mas é uma oportunidade da gente conhecer um pouco da MOB Logística, né? Nossa parte de negócios ali, né? Que muitas vezes nós fazemos a passagem de bastão depois que um cliente entra, mas ninguém sabe o começo, né? Tudo aquilo que nós fazemos no começo, que é a questão das negociações com o cliente, até fechar o contrato, o início da operação, passar o bastão ali pro
para o time de CX, mas é uma grande oportunidade, eu gostaria de agradecer, foi um grande prazer estar aqui. Para você que acompanhou mais um Mobcast, fica o convite, continua acompanhando o nosso canal que vem muita coisa boa e novidade por aí. Até mais, até o próximo Mobcast.